nós estávamos trabalhando na aula passada. Nós tínhamos lá o projeto, vou reabrir ele, que é esse projeto aqui da original é esse. E daí o que nós vamos fazer é o seguinte, veja bem, eu vou eliminar a parte dos projetos aqui, ok? Eu vou eliminar os gerentes aqui também, só para mostrar como a gente vai trabalhar, certo? Bom, veja bem, eu venho aqui, em vez de abrir, então, eu vou vir aqui no novo, vou vir em novo, nova aplicação, não vou salvar esse que estava lá, ele gerou novamente o formulário em branco, primeiro formulário, certo? Daí é o que nós tínhamos, já fizemos isso, tá? Esse novo formulário, eu vou vir aqui nas propriedades dele, no name, puxa mais aqui, tá, form 1, vou colocar ele como gerente, né, que é o que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Chamei ele de gerente, vou pegar, vou vir aqui no standard, na primeira aba, vou pegar aqui o menu, vou trazer ele para cá, clico 2 vezes aqui, clico aqui em adicionar, venho no caption dele, vou colocar lá cadastros, certo? Vou adicionar aqui país, vai ficar diferente do outro, vou deixar só com estado por enquanto. Tudo bem? Tem país e estado, tá? Muito bem, vou fechar aqui, tá aqui. Vou mandar salvar, porque esse camarada não tem. É a mesma data do outro dia, né? Na verdade, vamos fazer assim, né? Eu vou pegar... Tem do dia 22, eu vou copiar todo ele. Vou mudar para a data de hoje, que é dia 26. 26 hoje, né? Assim que liberar, a gente continua. Tá? Hã? Renomear é um processo complexo, requer habilidades. Tá? Aqui está os projetos anteriores, que eu vou excluir, certo? É a parte do project, certo? Estou excluindo, ok? O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos salvar ele aqui. Voltando. Apareceu o dia 26, está aqui. Então, projeto gráfico. Vou colocar um S no final, tá bem? Esse aqui é o tipo projeto, tá? Aí ele vai salvar, vamos salvar de novo o gerente, que é o formulário que foi criado, né? O gerente. Ok? Tá aqui. Beleza? Então, se eu vier aqui e mandar compilar, ele vai ter, só tem o formulário, o gerente, certo? Então, vai apresentar o formulário. Aqui, eu só tenho país e estado, não coloquei a cidade, para mostrar que é diferente, certo? Aqui não tem nada. Beleza?
Então, aí o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um negócio um pouco diferente. A gente criou na aula passada, eu vou abrir ela aqui, a interface, o Inter aqui. A gente criou os formulários, certo? Criamos peça dados, criamos todo o processo aqui, não foi isso? Eu vou vir aqui no gerente e vou dizer que eu quero a U Inter aqui. Daí não tem nada de novo, certo? Eu vou vir aqui no Private, o gerente não vai ser herdado, ele sempre vai ser único, né? É o form que vai servir de, vamos dizer assim, ele já mostrou para todo mundo que a moto dele tem escapamento, né? E que funciona, né? Bom, nós vamos trabalhar como aplicação, levando em consideração que ele vai chamar o gerente. E o gerente, como o nome diz, ele tem o papel de coordenar os trabalhos, certo? Então, eu vou dizer aqui que eu tenho a Inter aqui, e vou dizer que ela é do tipo Inter, como a gente definiu lá na classe, certo? Aí aqui, levando em consideração o menu que eu tenho aqui, então tem a situação de que eu posso vir aqui, clicar no botão e dizer ainter.peça dados países, situação que a gente já tinha, né? Eu venho aqui no cadastro, eu venho no estado, eu vou colocar ainter.peça dados estados, tá? Bom, o detalhe é, onde que a gente vai criar essa Inter, tá? Então, eu estou no gerente, aí aqui nós temos essa aba propriedades, tem eventos, favoritos e restritos. Vou colocar em eventos, tá? Ele tem essa propriedade aqui chamada onCreate, certo? Então, eu vou clicar aqui no onCreate. Quando eu for criar o formulário gerente, então eu vou instanciar a Inter. A Inter recebe inter.cria objeto. Ok? Então, vou criar o formulário aqui, né? Bom, o que vai acontecer aqui dentro desse processo? Vamos aproveitar e vamos trabalhar. A gente criou o form Pi lá, certo? Esse cara aqui. Não é isso? Do F12, tem consulta Pi aqui criado, né? Se não me engano era aqui. Eu tenho esse cara aqui, chama ListView. Então, depois a gente vai trabalhar com esse cara aqui, tá? Mas a ideia é que aqui vai fazer a consulta, para poder mostrar os dados que eu tenho, certo? Então, muito bem. Então, vou salvar o form Pi aqui. Vamos abrir lá o form, a gente fez consulta país. O que acontece? Alterei aonde? No form Pi, né? Vamos abrir o status. Certo? Então, o que eu fiz no form Pi, ele herda para o form filho. Ok? Muito bem. Vamos voltar ao form Pi, né? Aqui dentro do form Pi, a gente criou as rotinas aqui vinculado com cada item, né? Eu criei procedure sair, novo, criei aqui os métodos aqui. Disse que eles são todos virtuais, que eles vão ser sobrescritos, né? Na prática, eu ainda criei, vim aqui em cada um dos botões e cliquei nele e chamei o método correspondente. Tá certo? Quando eu venho no Farm Consulta Países, eu venho aqui, ó, ele criou o que eu defini como override, está sendo sobrescrito. Mas ele não criou os botão clique aqui, tá certo? Então, os botão clique eu não tenho nada aqui, né? Mas vamos dizer assim, ó, no Form Pi, né, a gente tem os métodos aqui, eu só coloquei o close no sair aqui. Só o close, que é fechar, certo?
Então, muito bem, vamos verificar se agora vai dar certo o processo, né? Compilei o projeto, não deu erro, vem aqui em cadastro, países. Certo? Vem aqui, sair. Certo? Ó, eu não coloquei, ó, vim no estado, ele mostrou também, não tem nada aqui que ele vai executar, de qualquer forma, mas eu venho aqui, clico no sair, ele está executando. Certo? Então, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter uma situação onde eu tenho uma forma de implementar os formulários, de que desde que a gente use lá as propriedades da orientação a objeto que a gente começou lá no começo do ano, que é o quê? Eu vou trabalhar com abstração, de forma... Quais eram as operações da abstração mesmo? Aquelas lá. É. Aquelas 6. Não. 7. 7. É. Quais eram mesmo? Associação, Associação. Decomposição, generalização. Calma, vamos na forma mais... É. Não precisa ser necessariamente na mesma sequência, mas aos pares, pelo menos, né? É. Hã? Agregação? Não. Agregação, decomposição. Associação. Não. Se é ímpar, significa que um é 7, não são? É. Então, a primeira seria qual? Não. Não. A primeira é... O que era o processo da abstração? O processo mental, onde a gente vai considerar o que é relevante e vai desconsiderar o que não é necessário. O resultado da nossa abstração tem que gerar... Um diagrama. Diagrama. De classe. De classe. É, mas é um diagrama. É. Na prova já tem ponto. Não. Já era um diagrama de classe. Então, a primeira propriedade era... Não ouvi. Está longe. Talvez é porque esteja usando... Hã? Classificação. Classe. Instanciação. Classificação, instanciação. Depois? Oi? Generalização, especialização, agregação, decomposição e associação. Certo? Então, considerando essas propriedades, quando a gente vai gerar aqui nosso formulário pai, no caso, né, a ideia de criar um form pai, é que eu coloque tudo que eu vou precisar utilizar. Certo? O que é mais genérico para tudo. Supostamente, a gente vai trabalhar num formato onde eu vou ter a operação de poder incluir, alterar, excluir e pesquisar, né? Que é o que ele vai fazer aqui. Não é isso? Então, essas são... Não foi isso que a gente colocou lá no menu, lá no projeto? Eu tenho que incluir, alterar, excluir e pesquisar, porque de qualquer forma tem que pesquisar, certo? E a ideia de colocar a primeira pesquisa é justamente com que objetivo? De você não incluir sem pesquisar. Porque se você não colocar para pesquisar de cara, o usuário vai... Chegou uma pessoa, ele vai incluir a pessoa, não vai perguntar se ela já existe. Certo? Isso é fatal. Então, você tem que chegar e checar se já existe. Certo? Se já existiu, beleza, não tem problema. Tranquilo? Bom, tá. Então, o que se fez aqui? Criamos um formulário pai, onde eu tenho essa cara
e essa cara vai servir para todos os outros formulários herdados por ele, certo? Bom, dentro disso, eu tenho que, no meu gerente, eu vou chamar as propriedades aqui, daí agora aqui eu posso vir aqui, vamos acrescentar lá propriedade, cidades. Ok? E venho, posso vir aqui no menu cidades e colocar aqui, eu tenho a inter, ponto, peça dados, cidades. Ok? Que a gente, na verdade, já criou o formulário, certo? Já criamos o formulário da cidade. Então, salvo, vem aqui, manda executar. A gente usou o recurso de quê? Eu preciso de cidade, ele vai lá e vai me trazer cidade. E todas elas, ó. Aí o que é que eu tenho de código? Bom, eu vou ter que fazer o código, a hora que eu clicar aqui em novo, ele vai ter que abrir um novo formulário, onde eu vou ter que colocar os dados da cidade, do país, aqui no caso em particular, certo? E teoricamente eu vou ter que salvar, certo? Então, para a gente pegar já nesse começo e a gente visualizar esse trâmite em termos, primeiro, só da parte gráfica, que vocês não conheciam até agora, certo? Porque nós vamos juntar depois com a parte que a gente viu em LP3, onde eu tenho a classe, e a classe vai entrar dentro desse trâmite, certo? Mas até então eu tenho basicamente só formulário, certo? Então, alguns detalhes aqui só para a gente voltar no form aqui, para trabalhar, tá? Algumas outras coisas que a gente não trabalhou na aula passada. Tá? Veja bem, quando eu chego aqui, o formulário, supostamente, ele tem que começar com o botão de pesquisar, preenchendo aqui o pesquisar, certo? Para que isso aconteça, dentro do Lazarus, ele tem uma propriedade que se chama tab order. A ordem dos tabs, certo? Então, eu vou colocar como sendo este campo edit, como sendo tab order 0. Ok? O botão pesquisar aqui, ele ficou com 1. A minha grid aqui, meu list view, que é, observe, eu peguei aqui da aba Data Common Controls, e é esse camarada aqui, ó, esse T-List View aqui. Tá certo? Que é esse cara que eu coloquei aqui, para quem não viu direito. Certo? Aí eu tenho o seguinte, aqui é o Tab Order 1. Eu venho para o novo, eu vou colocar com, ele está com 5. Eu vou mudar ele, colocar ele com Tab Order 2. Esse cara está 3, esse cara está 4, esse aqui está 5, e por último, que eu coloquei por último, a List View está o 6. Certo? O que isso faz em termos práticos para a gente, em termos do projeto? Tá, então vamos dizer assim. Vou colocar aqui para rodar. Vem aqui em cadastro, país. Observe que ele já começou no campo onde deveria. Certo? Eu dou o tab, ele foi pesquisa, novo, alterar, excluir. E por último ele vem na grid. Eu clico de novo, ele volta para o primeiro campo. Ok? Eu posso usar o Alt. Observe quando eu dou o Alt, aparece sublinhado. Por que aparece sublinhado? Quase. E-comercial. Certo? Então, supostamente aqui não vai funcionar, mas vai funcionar com sair. Aqui, ficou no I. Eu dei Alt I e ele executou a operação. Tá? Vem aqui, observe. Cliquei o Alt, era para ser no R, tá? Ficou no I, ficou errado. Tá? Eu vou dar I, ele sai fora. Certo? Então, eu vou corrigir o processo aqui. Eu venho aqui, realmente está no I. Aqui, Venho lá no, o E comercial. Eu vou tirar ele daqui, vou excluir ele daqui e vou colocar aqui no R. Certo? Vou
salvar, vou compilar. Ó, vou clicar no Alt, está no R lá, tá certo? Do Alt R ele sai. Bacana? Tá, veja bem, muito bem. Bom, então aqui nós temos o formulário, nós vamos trabalhar, certo? A ideia é mais ou menos aquilo que a gente tinha lá no nosso projeto de coleções. Eu vou poder cadastrar, eu vou poder alterar, excluir, fazer todas as operações que a gente faz lá. Esse processo, às vezes, é chamado, no meio do desenvolvimento, de CRUD. Certo? Por que seria CRUD? Pensem, vamos trabalhar. Então, veja bem, eu fui lá e criei o Form Py de consulta, certo? Eu vou vir aqui novo. Eu poderia ter pego ali no form, ali mesmo, já direto, né? Ó, vou criar um novo formulário, certo? Esse novo formulário, eu vou colocar aqui em cima um label. Vou colocar um campo edit. Os campos edit, geralmente, a gente trabalha eles no formulário embaixo do label. Se vocês observarem os formulários de papel que tem de preenchimento, geralmente ele vem o título em cima e embaixo para você preencher, não é isso? Isso faz com que você tenha uma economia de espaço, um aproveitamento melhor do papel, formulário, certo? Então, nós vamos praticar mais ou menos dessa forma, certo? Então, eu vou ter um campo código, em princípio, nesse meu form cadastro, que eu vou chamar de cadastro, tá? Vou colocar um botão, aliás, vou colocar 2 botões. Essa questão de colocar aqui também, colocar o código aqui em cima e vir na diagonal, ela é baseado no conceito que a gente utiliza para fazer leitura. A gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? E ele tende a ler nessa diagonal, tá certo? Bom, eu vou vir aqui pegar esse camarada, vamos dar nome às coisas aqui dentro, né? Vem aqui no F11, né, que chama o Object Inspector. Dentro do Object Inspector, então, eu vou pegar a propriedade name e vou chamar de cadastro Py, certo? Assim como a gente chamou o outro de consulta Py, eu vou chamar de cadastro Py. No Caption, em particular, para facilitar quando a gente vai criar os novos, eu vou deixar simplesmente a palavra cadastro, certo? Oi? Não. Seguem as mesmas regras de variável, certo? No Caption eu posso, porque é uma coisa que vai ser apresentada, mas o nome não, porque é como variável, certo? Então, não posso colocar nome, não posso colocar espaço, perdão, tá? Eu venho aqui no label. O label, o name que a gente costuma usar, a gente costuma abreviar tudo com 3 consoantes, certo? Então, botão é BTN, edit é EDT, label é LBL, certo? LBL, código. Opa, código, aqui. E eu venho aqui no Caption e tiro o LBL. Aí ele já fica o campo, certo? Para a gente não ter problema de nomenclatura, vamos dizer assim, tudo que eu tiver, por exemplo, vamos dizer lá, eu vou ter o código do país, certo? Então, a gente vai usar EDT, o que eu usei no campo label, eu vou usar como nome, o nome do campo, certo? Por que isso? Porque daí tudo aquilo que eu colocar na classe, o nome na classe, eu vou utilizar o correspondente no EDT, como padrão, certo? E não usar, eu vou usar só COD, abreviado, COD. Não. O mesmo nome que a gente usar na classe, a gente vai usar no formulário, certo? Por que isso?
Porque na hora que a gente for trabalhar com o objeto, que a gente vai ter que manipular o objeto, eu tenho que ter certeza que eu estou usando o mesmo nome. E por regra de desenvolvimento, sempre a gente trabalha dentro de um padrão, certo? Então, estipulado um padrão, esse padrão, por exemplo, é diferente do padrão que eu trabalhei ano passado. Ano passado eu não coloquei sublinhado. Esse semestre nós vamos trabalhar com sublinhado, certo? Vou fazer algumas coisas diferentes para não ficar... Ah, eu já vi essa aula. Não, vamos fazer uma aula diferente, né? Mesmo que seja para colocar um sublinhado. Tá ok? Então, o que eu vou ter aqui? Coloquei código, beleza. Então, tem lá o text dele, vou vir lá, sair do campo código. Aqui, venho no text e vou limpar o campo que está aqui. Oi? A letra que está na tela que você está montando, tem como aumentar ela? Você tem como aumentar? Tem. Tá difícil de enxergar, hein? Vamos dizer assim, eu venho aqui, eu vou ter fontes, aqui. Eu vou pegar aqui size, char7, tá ok. Vamos colocar, sei lá, ficou minúsculo, 5, certo? Vou colocar 15, agora ficou gigante, certo? Um tamanho razoável, acho que é 12. Ok? No campo Edit aqui também, que eu pressionei aqui, também posso colocar o tamanho 12. Aí todos os valores que vão estar aqui dentro vão estar com o tamanho 12. Tá? Eu tenho algumas situações aqui no caso do campo código, eu posso delimitar length ao tamanho da string, certo? Todos os campos edit são considerados strings, tá? Então vamos dizer assim, campo código, observe que a palavra código tem 6 caracteres, certo? A palavra código. Então, eu vou colocar como max length de 6. Quer dizer que eu não vou conseguir digitar mais do que 6 dígitos, certo? Tá? Então, vai ficar até 99.999. 999.999. Ok? Bom, beleza. Aí eu vou continuar, eu venho aqui no botão. Então, no botão, aqui o name dele, btn, salvar. E esse outro camarada, acho que eu tirei do lugar. btn, sair. Um salva, o outro não salva, certo? Ok? O que nós vamos colocar aqui? O caption dele nós vamos modificar e colocar, deixar só o sair. E daí o sair aqui eu vou manter como padrão, como foi feito anteriormente. Tá? Salvar. Vamos mudar o fonte, ó. Marquei os dois, certo? Ó, vou vir aqui em fonte, size, 12. Ele alterou os dois juntos, certo? Então eu não preciso necessariamente pegar um por um e fazer um por um. Posso marcar um conjunto e colocar todos eles nesse formato, ok? Bom, então, o que é que eu vou ter aqui de operações dentro desse formulário? Tá. Bem, um método que eu vou ter padrão em todos os formulários, a gente comentou na aula passada, que se chama vou ter um método padrão que eu vou ter, que eu vou chamar de... Todo formulário vai ter que ter um método chamado conheça objeto. Ok?
todo formulário tem que ter um conheça objeto, né? Eu vou ter uma procedure, necessariamente, pelo que a gente tem ali dos botões, eu vou ter uma procedure que vai se chamar salvar, e eu vou ter uma procedure que eu vou chamar de sair. Certo? Que são as duas opções que eu tenho ali. Né? Então, nesse método conheça objeto, todos eles vão, esses aqui, já que vão ser todos eles eu vou ter, como é que eu vou chamar esses métodos aqui de? Virtual. Por que virtual, professor? O que é que faz o virtual? Tchê. O virtual faz o quê? Ele vai fazer com que você possa ser sobrescrito um método. Como ele vai ser genérico para todas as classes, todos os formulários vão ter que ter esse camarada, então a gente diz que ele vai ser um método virtual, porque na hora que eu for fazer o cadastro país, por exemplo, países, aí eu vou colocar lá como override, vou sobrescrever esses métodos, certo? Cada um vai ter uma especificação. Tá? Então, vejamos. Ó, eu criei o método. Observe que ele tem o mesmo nome do botão. Ele não é o botão. Certo? Eu tenho uma situação de que eu tenho um método que tem o nome do botão. Eu coloquei o nome do botão, lógico, de propósito. Certo? Mas para mim acionar aquele método, no FormPy, eu tenho que clicar 2 vezes aqui. Se eu não clicar aqui, ó, observe aqui, ó, btn salvar clique. Eu continuo tendo salvar aqui embaixo, mas eu tenho btn salvar clique. btn salvar é o quê? É o name do botão. Certo? O que ele está acrescentando aqui é o clique. Né? E nesse btn salvar clique, eu vou colocar salvar. Aqui no caso, o salvar que eu estou colocando aqui é o quê? É esse método que eu acabei de criar aqui. Certo? Aí eu dou F12 e volto para o formulário. Vou clicar 2 vezes aqui. O que vai acontecer com esse cara? Vou chamar o método sair. No método sair, automaticamente eu posso colocar que ele vai dar um close, que ele vai fechar o formulário. Certo? Isso vai acontecer em todos os formulários. Certo? Agora, tem alguns outros métodos que eu preciso criar, que vai estar aqui dentro desse formulário que eu vou estar aqui trabalhando, que já vou definir aqui. Observe o seguinte. Como eu vou ter vários campos aqui, dentro do formulário, vamos considerar, vamos fazer o objeto país aqui em paralelo, só para a gente visualizar. Novo, unit. Vou vir aqui, vou dar type, vou colocar países é igual a class. Aqui vem a seguinte situação também, né? Bom, se toda classe vou ter que ter um código, não é isso que a gente está colocando ali? Certo? Supostamente vou ter que ter um código, certo? Então, na prática, eu posso fazer uma abstração desse processo, não posso? Eu vou acrescentar alguns outros campos que a gente pode ter fixos aqui no formulário de cadastro, por exemplo. Geralmente, quando a gente cria os dados, é importante saber quando que foi criado. Como assim quando foi criado? Quando que o funcionário Gabriel foi cadastrado no sistema, certo? Isso dá uma dimensão, se eu salvar essa informação da data que foi criado, foi cadastrado, eu tenho uma ideia de quanto tempo ele está quanto funcionário, certo? Quando que foi a data que o Márcio foi cadastrado como cliente?
Então, eu tenho uma ideia de que ele é cliente desde essa data. Não é isso? Agora, eu posso ter a situação de que eu atualizei os dados, estou atualizando os dados dos meus clientes. Quando foi a última vez que eu atualizei os dados do março? Se for a mesma data que foi criado, significa o quê? Que nunca foi atualizado. Não é isso? Se faz um certo tempo, então isso dá um parâmetro para mim saber que eu preciso atualizar os dados do março. Não é isso? Então, diante dessa situação, a gente vai acrescentar um campo aqui embaixo, que ficaria no rodapé. Vou colocar 2. E vou colocar os respectivos campos edit. Que a gente vai passar a trabalhar considerando o quê? Eu vou ter, nesse caso aqui, do primeiro, eu vou colocar LBL, data, CAD, e o outro, LBL, última alteração. Certo? Aí eu venho aqui no caption correspondente. Aqui eu vou tirar aqui, vou deixar assim. E no outro, vou tirar aqui, vou deixar como data de cadastro. Certo? Então, vamos dizer assim, todo país que eu tiver cadastrado aqui, eu quero saber desde quando que eu tenho esse país cadastrado, certo? E, automaticamente, quero saber quando foi feita a última alteração desse. Então, aqui, EDT, DAT, CAD, e esse outro, EDT, UT, OUT. Observe que a gente está utilizando aquelas regras de nomenclatura que a gente viu lá no primeiro período, lá, né? Usando entre maiúscula e minúscula para facilitar a visualização, tá? Bom, basicamente, dentro desses campos, supostamente a gente vai preencher com datas, certo? Ok? Na verdade, falta uma outra operação que a gente costuma fazer além disso, que é, além de saber quando que foi feito essas operações, é saber quem foi que fez essa operação. Certo? Porque, vamos dizer assim, quando a coisa dá errado, ninguém fez. É coerente? Então, LBL, eu vou colocar aqui, ó, código de usuário. Certo? Seria o código do usuário que fez a última alteração. Beleza? E vou colocar, observe o seguinte, esses campos que estão aqui embaixo, não serão alterados, não serão mexidos pelo usuário. Eles são campos que o sistema vai utilizar, mas que não serão mexidos não poderão ser alterados pelo usuário. Se ele for lá e alterar, ele vai alterar automático. É que nem essas câmeras de monitoramento. Você sabe que está lá, mas ninguém vai... Certo? Então, a ideia é essa. Então, usuário. Ok? Até aqui tranquilo? Diante dessa situação, o que a gente pode fazer? A abstração que a gente pode fazer na hora de criar a classe. Eu vou salvar esse cara aqui, né? Porque eu fiz algumas coisas. Vou chamar de o cadastro pai.
certo? E vou voltar aqui nos formulários, aqui que a gente criou essa outra unit. O que a gente pode fazer na hora de criar a classe? A gente viria aqui criar a classe, eu coloco lá, como é que é o nome das cláusulas mesmo? Isso, private, O senhor pode colocar ali protected e public. ali no código, pode colocar o nome também. Oi? O nome, Não, que é o nome do país, cidade. não. Você já vai entender por que não. Tá, então, originalmente, para vir criar aqui, a gente cria ele na cláusula private ou na cláusula protected? Hã? Protected. Qual que é a diferença mesmo? Protected tem só a própria classe filha pode acessar. Muito bem. Então, vamos ver lá. Eu tenho código, que é do tipo integer. O que mais? Esse aí qual? Rapaz, tem o nome. Aí tá, nós não vamos ter nome. Tá bem. Nós vamos chamar de país. Eu tenho país, eu tenho estado, eu tenho cidade. Não é isso? Colocar nome do país, nome do estado, nome da cidade, por isso a gente usa o que identifica no singular e o nome da classe no plural. Certo? Mas, fazendo a abstração, fizeram a abstração aí? Não? Então, vamos fazer a abstração então. Eu vou ter código, país, o que mais? Eu tenho... Hã? Não. Eu tenho uma sigla que identifica o país. Quantos caracteres tem uma sigla de um país? 3. 3. Ah, é, Brasil é BR. Daí, Estados Unidos é o quê? US. Argentina é Ah, R. pra mim Paraguai é é 3. PY. É que eu penso no futebol, é a 3. Pelo amor de Deus. Copa do Mundo lá, 3 siglas pra cada país. Então, Dois. assim, 3. Eu acho que para não confundir certos países, não ficar complicado, geralmente se usa 3. Se você quiser usar 2, você pode até usar, mas tem países que vão dar iguais. Então, aí para evitar problema, você usa 3 para não ter problema de confusão, certo? Eu vou ter a questão que eu posso ter um DDI, que é o código de área, né? O DDI é quantos? Quanto? 3 caracteres. Então, aí se pegar assim, o Brasil é 2, né? Que é 5, 5. Os Estados Unidos é 1, que é 1 mesmo. Né? Mas o Paraguai? 595. A Argentina? 596. Então vamos usar com 3. Na verdade, a questão do DDI ele varia porque eu posso colocar, tem casos que você coloca um mais. Então, se você colocar mais 595, eu teria que ter 4. Certo? A gente vai sem colocar mais. Ah, faz sem colocar o mais. Tá. Eu achava que o mais era pra ocupar o campo que tinha 2, sabe? Não. Tem 3, eu achava que o mais era Não. pra ocupar. Senão teria, nos Estados Unidos teria que estar mais. Só tem 1. Eu só sabia da comparação do Paraguai com o Brasil. Começou no 10. Hã? Tá, quem mais? Por que não? Hã?
Também não. Moeda pode ser. A moeda a gente colocaria como? De quanto? 50. Vamos colocar só o símbolo, né? Não precisamos. Teoricamente, supostamente, quem trabalha vai saber teoricamente, né? O que mais? Isso é relativo. Seu país deve ter muito tido isso. Teria que ter muito espaço para determinar as coordenadas, porque eu vou determinar com base no norte, no sul, no leste ou no oeste? E os países, como eles são assim geograficamente muito disformes, né? Como é que ficaria para delimitar? Você passaria tipo, o ponto extremo no norte, o ponto extremo no sul. Aham, Depois tá bom. você monta ali o Z, que é onde dá bem no meio, é bem Uhum. ali. Tá, o que mais? Baseado no que a gente fez agora há pouco, tá faltando alguma coisa. Não. Data de cadastro. Então eu tenho o DAT-CAD, não é isso? E eu vou ter além dele última alteração e além dele o código do usuário. Bom, vamos deixar esse camarada supostamente por enquanto como string de 10. Né? Eu tenho 2 por dia, 2 por mês, 4 por ano. Isso dá 4, 4, 8. 2 barras. Né? Então, eu tenho aqui aqui. E o código do usuário que vai ser é isso? Tá. O que vai mudar disso aqui para o estado? Vou mandar salvar aqui o países. Ok? O que vai mudar disso aqui para o estado? O estado vai ter DDD? Não. O DDD é do quê? Da cidade. Vai ter o quê? Vai ter o código, estado? Em vez de país, vai ser estado. Vai ter uma sigla? Vai. Não vai ter DDI, não vai ter moeda, vai ter data de cadastro? Vai ter data da última alteração? Vai ter código do usuário? Isso significa para a gente, então, alguma coisa, não é? Então, abstraiam. Vocês já aprenderam a operação da abstração. Quem não aprendeu, por favor, está aqui o livro, eu empresto. Alguém esqueceu o que é abstração? Então, quer dizer que a gente pode montar uma classe Python tirando DDI, moeda. E
Então, como é que a gente faz, então? A gente vai lá aqui no nova unit. Ok. Type. E cadastro. Não. É, Oi? Não. Nós estamos fazendo abstração. O que é? formulário faz? Não. É formulário isso? Não. Eu criei lá new form. Formulário? Unit faz? Oi? Unit faz? Então, vamos chamar aqui. Faz. É. Aqui nós criamos o país. O que é que vem daqui? Tudo menos. Tem que ser dentro de qual cláusula? Protected. Protected. Tira o pai. Não precisa do país, não precisa de sigla, não precisa de moeda. Ah, a sigla tem, o estado tem sigla. Sim, e cidade, Ah, e cliente, e pessoa. tá. Não, eu pensei que era só pra. É só para. A abstração só E é só para a abstração. E a parada. Oi? Então, eu passo a ter aqui constructor. Constructor. Cria objeto. Tecla tá louco. Destructor. Destrua-se. Vou ter os respectivos sets e gets. Então, procedure set código, p código, no tipo integer. Procedure set dat cad, p dat cad, do tipo string. Procedure set ut out, p ut out, do tipo string. Procedure set code use, p code use, do tipo integer. Function get código do tipo integer. Function get dat cad do tipo string. Function get ut out do tipo string. Function get code use do tipo integer. No create, supostamente, digo que o código recebe 0. Code uso recebe 0. E dat cad recebe nada. Ut out recebe. Certo? Destructor não tenho nada. Set código, vou dizer que código recebe. Então, mantendo o padrão lá de nomenclatura, né? Eu sempre uso o atributo
o P como parâmetro, né? Cada empresa pode adotar um determinado padrão, ou não, né? Mas é recomendado que você use um padrão, certo? Porque o fato de você usar um padrão vai facilitar você mesmo poder trabalhar, certo? Agora, você não pode impor um padrão seu, sendo que a empresa usa outro padrão. Aí vira caca. Aí os respectivos gets, né? Result, recebe, código. Result, recebe, dat, cad. Result, recebe, put, out. E result, recebe, code, uso. Aí eu vou chamar esse cara de U. Ou pai. Certo? Isso muda aqui, ó, observe que aqui na classe países, então, o que acontece? Não tenho mais esse e não tenho mais esses aqui. Certo? Aí eu venho aqui, tenho que colocar no uses aqui, que eu vou usar o pai. Certo? E aqui na classe, eu tenho que dizer que ele herda a classe pai. Certo? Que ele vai herdar da classe pai. Tá? Então, aqui eu vou ter constructor. Eu poderia deixar de ter esse constructor? Não. Destructor. O que mais? Procedure. Aí você copia e cola também. 7. Copia e cola. É o Dani faz assim, você não viu? Aí baixou o nível, né? Comparou com o Dani agora. Tá feio o negócio. Só pra descontrair, calma. Não precisa se sentir. Estará anotado, fique tranquilo. Está registrado. Ah, não, deixa quieto. Já fui. Já fui. É, Todo mundo riu, todo mundo se divertiu. não sei se foi bem assim. 7. Eu vou praticar o seu. DDI, P, DDI, do tipo string. Professor, o que inicialismo precisa agora? Não, você pode utilizar o clean initialize, certo? Mas também você pode não utilizá-lo, né? O clean initialize é um formato, vamos dizer assim, não necessariamente você vai utilizar sempre. Certo? Só agiliza na prova escrita, né? Então, tipo string function get sigla do tipo string function get daí do tipo string e function get moeda do tipo string. No formulário, quando a gente cria, ele traz aqui, o que é que ele traz quando eu herdo o formulário? Em
aqui quer dizer que ele vai herdar aquilo que tem na classe pai, certo? Se caso, neste caso em particular, eu não tenho objeto sendo instanciado na classe pai, certo? Mas se eu tivesse objeto sendo instanciado na classe pai, necessariamente eu tenho que colocar em unted, ok? Porque caso contrário, o que vai acontecer é que ele não vai executar exatamente o que está sendo pedido, tá? Oi? Clone. Quando a gente fazia um cadastro que se tiver as informações do cliente, a gente colocava clone. Uhum. Vamos chegar lá. Já vamos chegar nele. Moeda, recebe P, moeda. Aí aqui. Result recebe país. Sigla. Tudo bem aqui? Tá. O que acontece aqui com o clone? Ó, vem aqui, não está criado. Clone vai ser de que tipo? Procedural function. Function. Clone. Ele vai retornar tipo países. Não é isso? Como é que faz aqui? Então eu vou ter lá result recebe É o que aí? É país aí? países. Ponto cria objeto. Ponto cria objeto. Aí eu vou ter aqui result ponto 7. Olha o que acontece aqui. Vou colocar result ponto 7 DDI result ponto ponto 7 respondeu ó. Oi? Só queria saber se também precisaria ver se por algum outro motivo não necessitar. Precisa. Precisa porque, de qualquer forma, você está enviando, né? Data de cadastro, cadê a última alteração? 7. Lá em cima onde está como código use. Meu pai? Meu pai. Acho que não. Ah, aqui. Mas aqui não teria problema, porque está no nome do método, É né? o nome do método, né? Mais algum? Não, o do método, o código use. Tá código use no 7 código use.
É, aí. Ah, tá. Então, criamos o objeto aqui, certo? Criamos o form de cadastro, né? O form pai, aqui, certo? Então, aqui está salvo. Então, eu venho, arquivo, novo, vou vir aqui em componentes herdados, aí tem o cadastro pai, certo? Eu clico 2 vezes aqui, ele trouxe o cadastro pai. Venho aqui, vou mudar o name dele, cadastro países, no plural, certo? O que nós fazemos aqui? Eu venho aqui, ó, vou trazer os labels, né? E vou os respectivos edit, certo? Eu vou ter aqui o nome do país, né? Depois eu vou ter sigla, vou ter o DDI, então eu vou ter vários campos aqui, certo? É isso? E vou colocando para cada um que eu preciso, tá? O que ocorre aqui é assim, veja bem, eu vou ter que ter, para esse formulário, as operações que eu vou pegar. Vai chegar um objeto aqui para mim. Esse objeto, eu vou ter que colocar ele nos campos edit correspondentes. E eu vou ter que, vamos dizer assim, em dado momento, limpar esses campos. Tem coerência? Eu teria que limpar esses campos edit para deixar eles sem valor nenhum. Porque eu vou, vamos dizer assim, eu vou começar cadastrando. A hora que eu clicar no botão novo, eu posso ter valor preenchido no meu formulário? Não. Então, tem que mandar limpar os campos, certo? Se eu for alterar, vou trazer um objeto. Esse objeto, eu vou ter que popular os campos edit para mostrar os valores que eu tenho desse objeto, certo? Então, eu vou ter uma operação que eu vou fazer essa operação. Então, eu tenho situações. Eu vou colocar para excluir. Quando eu vou excluir, eu posso alterar alguma coisa? Não. Então, eu vou ter que bloquear os campos edit para ninguém alterar nada. Certo? E se eu vou bloquear, eu tenho que desbloquear. Certo? Então, vou ter essas operações. Então, no form pai, de cadastro pai, não de consulta pai, nós vamos ter algumas operações além dessas aqui. Então, eu vou ter uma procedure. Eu vou chamar de limpa edt. Vai limpar os campos edit. Eu vou ter uma procedure. Que eu vou carrega edt. Que vai carregar os campos com o valor do objeto. Certo? Eu vou ter uma procedure. Bloqueia os campos edit. E eu vou ter, por sua vez, uma outra procedure. Desbloqueia edit. Tá claro? Todos esses métodos serão virtuais, porque em todos os formulários eu vou ter que fazer a mesma coisa, certo? Na verdade, nós vamos ter mais, mas por enquanto já dá para se divertir, né? Certo? Então, eu vou ter o quê? Vou dar um Ctrl Shift C. O limpar no form pai, eu vou dizer assim, eu tenho lá, ó, eu vou usar um termo que você já conhece, né? O que é esse termo? É um termo para
O que significa self? O próprio, ele mesmo, certo? Então, do próprio formulário, eu vou colocar ponto EDT código. O campo código é do próprio formulário, certo? E vou dar um ponto e vou dar um clear. Certo? Poderia fazer diferente. Posso chegar aqui e colocar ponto text recebe, por exemplo, vou dizer que recebe 0. 0 também indica para mim que não tem nada, certo? Então, posso fazer dessa maneira, tá? O carrega edit, eu não vou ter nada, né? O bloqueia e desbloqueia. O que é o bloqueio? Bloqueia, eu vou ter lá um self.edt código. Ele tem uma propriedade chamada enable, que pode receber false. E por sua vez eu posso pegar o próprio, não preciso colocar o self, eu posso colocar edt código ponto enable recebe true. Certo? Mas vamos dizer assim, o campo edit, campo código, em princípio, nós vamos começar editando, certo? Mas depois nós não vamos editar mais ele. Porque código é para ser algo assim, ele vai inserindo de acordo com a quantidade de termos que eu vou ter, certo? Então, ele não vai ser um campo editável. Assim que eu for incluir um novo, ele vai pegar automaticamente um próximo código. Claro? Então, esses itens aqui, a gente já pode começar brincando, certo? Tá mais ou menos claro? Dá para ter uma ideia? Né? Vamos lá. Então, voltando aqui. Aqueles ali entenderam, né? Então, vamos dar nome às coisas aqui. Vem aqui, F11, Object Inspector, eu venho no Name, LBL, país. Esse LBL sigla. LBL DDI. A gente colocou além de sigla, DDI, a gente colocou o que mais? Moeda, né? O que mais que nós tínhamos? Era só? Vou pegar a classe. País, sigla, DDI, moeda. Certo? E... esse aqui. Mudando o name. Vamos começar mudando o name do formulário. O caption. Aqui. Cadastro de países. Tá? Eu vou... Esse aqui eu preciso um por um. Tá? Mas eu posso
selecionar, seguro Ctrl, não, Shift. Peguei os 3 labels, certo? Venho aqui na fonte. Qual que é o tamanho que a gente colocou? 12. Ó. Vou pegar os 3 aqui junto, seguro o Ctrl e vou ajustar com a seta para cima e alinho os 3 juntos. Certo? Vou pegar os 3 campos Edit, venho no Text e limpo os 3 juntos. Certo? Vou pegar o Tab Ordem. Aí eu tenho que mexer o tamanho dos fontes, né? Venho os 3, peguei os 4 juntos, venho no fonte. Observe que é mais fácil trabalhar dessa maneira, onde eu mexo, vamos dizer assim, de uma forma conjunta, do que eu fazer eles um a um, certo? Fazendo em bloco fica mais fácil de trabalhar do que aproveita melhor o processo, certo? Eu vou colocar o max length desses 3 caras aqui, tamanho máximo, vou dizer que é 3. Na verdade, um era 2, né? Eu vou dizer que o país aqui, max length do país, ele vai... Quanto que eu coloquei lá no tamanho dele? Então, vou dizer que é 50. Certo? E eu posso trabalhar o Tab Order, que está aqui embaixo, tá? Começou com 0, esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, esse aqui vai ser o 4. Certo? E eu preciso ajustar que esse daqui vai ser o 5. Já está. Ok? Como é que a gente faz isso? Eu vou salvar como o cadastro países, quer dizer, eu mantenho o nome da classe, acrescento o cadastro, assim como a gente fez na consulta, tá? E eu vou criar esse camarada, observem assim, ó. Nós vamos esticar um pouquinho, tá? Pode ser? O compromisso de vocês é com o Debona? Com vocês. O países, certo? Eu tenho o cadastro países, ele é do tipo T cadastro de países, certo? Até aí tudo bem, né? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui o cadastro de países recebe T cadastro de países ponto create. Então, estou criando o formulário aqui, certo? E aqui eu vou ter o cadastro de países ponto free instance, certo? Tem um detalhe que é assim, veja bem, o formulário de cadastro, ele necessariamente vai existir vinculado com consulta, porque é o consulta que vai chamar ele, tá claro? Então, no consulta países que está aqui, eu vou criar, aqui não vai ser um método que eu vou herdar, tá? Mas eu vou ter aqui uma procedure que eu vou chamar de set frm cadastro. Na verdade, eu posso ter mais do que um cadastro. Posso ter situações ou de consulta, no caso, né? Mas aqui, em particular, vamos chamar esse cara do tipo pcad básico. E vou colocar ele como tObject. Aqui em cima, no consulta,
Eu tenho consulta pai aqui. E vou colocar o cadastro países. Ok? O que eu vou fazer aqui, ó? Opa. Acho que cliquei tecla demais. Não vou nem compilar. Mas ele tem um erro. Tá, aqui. O que eu vou ter aqui, ó? Esse set form aqui, dentro do formulário aqui de consulta, eu vou declarar aqui o cadastro países como sendo de T cadastro de países. Mas eu não vou instanciar ele aqui. Certo? Porque ele está sendo instanciado aonde? Eu estou criando ele dentro da Inter. Certo? Não foi isso que a gente acabou de fazer agora? Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou trazer ele de lá para cá, o cadastro países, tá certo? E aqui eu vou ter assim, o cadastro de países recebe T cadastro países P caixa. Não é isso que ele está vindo aqui? Ele é do tipo cadastro de países, certo? Ele está chegando via procedure, é um método. Estou mandando setar, set cadastro. Ele está vindo aqui com o P cadastro do tipo T object. Como ele é do tipo T object, eu tenho que fazer um cast, certo? Eu vou extrair o objeto form daqui, certo? Poderia ser T-form, que ele vai herdar de um form pai, certo? Mas dessa forma, por quê? Porque aqui dentro da interface ele já está sendo chamado, já está sendo instanciado. Não é o que ele faz aqui? Aí eu preciso dizer que aqui dentro do a consulta países, que é o formulário que eu acabei de mexer, ponto, set form. E quem que eu tenho que passar aqui? O cadastro de países. Ó, eu vou deixar uma linha para separar do form, os forms de consulta com os forms de cadastro. Primeiro eu vou ter que instanciar os forms de consulta, depois os forms de cadastro, certo? E aqui eu vou fazer com que ele receba o form de cadastro que foi criado aqui na interface, certo? E dentro do form de consulta de países, só para a gente não estender muito, eu tenho aqui o botão novo lá, por exemplo, certo? Mas aqui eu não tenho novo clique, eu só tenho o método novo que está aqui, certo? Aqui no método novo, aqui, eu tenho aqui o cadastro de países, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar, quando eu clicar no novo, o cadastro de países, ponto, show, modal. Na verdade, eu teria que fazer o conheço objetos, mas é que a gente não colocou objeto aqui ainda, certo? Tá claro? A gente não colocou objeto, então fazendo só compilou como esperado. Eu venho aqui, ele me traz cadastro. É bonito isso, né? Tá certo? Então, esse é o formato básico que nós vamos passar a trabalhar. Certo? Então, vamos dizer assim, trabalho,
Hã? Como assim? Lógico, é semana que vem, para semana que vem, trabalho. Como é que vocês vão fixar esse negócio? Com a videoaula? Lógico, mas só a videoaula não vai ser suficiente. Como é que eu vou saber que vocês de fato conseguiram fazer isso? Pedir um trabalho. Então, o trabalho básico, considerando país, estado e cidade. Certo? Básico. Criar o form gerente, o form de consulta e o form de cadastro. Oi? Vou. Amanhã. Vou postar as duas videoaulas, a de hoje e da semana passada. Da segunda-feira, né? Segunda? Hã? É. Graças a Deus. Da segunda vai ser apertado. Vamos dizer assim, vai ter momentos que nós vamos precisar para a segunda. Tá? Essa em particular não vai ser a vez, mas eu só estou avisando. E eu também tenho aula sábado à tarde. Empatamos. Beleza? Fechado? Tranquilo? Então, obrigado por terem estendido o tempo da